momento de reflexão referente a relacionamento e comunicação. Lembrando que eu não sou ainda, por enquanto, uma profissional de psicologia, ainda estou cursando psicanálise, só estou no início ainda, tá bom? Então o que eu vou falar aqui é baseado nos meus pensamentos e algumas vivências. Quem sabe mais pra frente eu acrescente mais coisas com os estudos, não é não? Vamos lá. Uma reflexão das coisas que andei observando sobre relacionamento e cansaço e comunicação exaustiva. Sabe quando você está há alguns anos num relacionamento e você se sente cansado? Você se comunica e você está tão pilhado, tão cansado, que você não consegue mais escutar o seu parceiro. Você não consegue. E aí? E agora? E aí, quando o seu parceiro vai falar, mesmo que o seu parceiro consiga falar explicando, mesmo assim não entra. Parece que não entra. E aí, o seu parceiro começa a falar das dores, dos sentimentos, das necessidades de afeto, de comunicação, disso, daquilo. E tudo para você se torna como ofensivo. Então, assim, a pessoa se abre, fala, e mesmo assim é cansativo, é exaustivo, ou seja, você está esgotado. Então, por mais que seu parceiro saiba se comunicar, aprenda a conversar, você está tão cheio, mas tão cheio, que você não vai conseguir interpretar, não vai conseguir acolher, não vai conseguir trazer aquele cuidado, porque você está cansado. Então, assim, precisa descansar, né? Precisa descansar. Só que enquanto você descansa, a vida está correndo. Seu parceiro está em sofrimento precisando de você. Geralmente, eu não digo todos, mas na maioria dos casos, a mulher fala e o homem, cansei. Geralmente, a maioria é assim. Tem casos que é o contrário, mas a maioria, a mulher, ela fala muito, ela expressa muitas emoções. E o homem tá tão cansado de ouvir, de escutar, de atender, de tentar entender. E aí o homem não consegue entender o porquê que a mulher tá surtando, gritando, cobrando, mas porque o homem está cansado, né? Então, como que resolve isso? Tem que descansar. Mas aí a gente fica naquela reflexão, será que o homem vai conseguir descansar? E até lá, a mulher vai se reconstruir sozinha e aí vai trazer aquela sensação de abandono. Não acha? Por quê? Porque ela vai ter que se reerguer sozinha, sem a ajuda da pessoa, do seu parceiro. E aí, quando começa a construir um relacionamento que eu chamo de unilateral, em que cada um resolve seus sentimentos sozinho, pode ocorrer uma desconexão emocional, né? Porque talvez inconsciente, a mulher olhe para o cara e fale: poxa, quando eu preciso de você, você está cansado, exausto, não consegue me entender, não consegue me ouvir e acaba me julgando, achando que eu estou cobrando, que eu estou controlando, que eu sou exigente demais, mas na realidade você só está cansado. E o problema é que o cansaço do homem parece não ter fim. A impressão que eu tenho é que não tem fim. Então fica aquela questão, né? E aí? Não conversa mais? Não expressa mais? Não se comunica mais? Aí torna aquela comunicação superficial do dia a dia. E aí, tudo bem? Tudo bem.
Você tá bem? Não tá bom. Sendo que na realidade não tem ninguém bem. Então, precisa haver ouvidos, mais ouvidos e menos fala. A mulher, ela necessita muito de ser ouvida, muito mesmo, muito. E o homem precisa aprender a falar, a se comunicar de uma forma que não seja ofensiva para a mulher. Sabendo se comunicar, um ouvir e o outro se comunicar de forma tranquila, a mulher vai se sentir acolhida e o problema vai acabar. Então, observe que tudo é comunicação. E se existe um problema muito forte na comunicação, dá desentendimentos. E desentendimentos demais gera muito cansaço. Então, assim, precisa mudar a forma de se comunicar. O problema é querer, de verdade. Como que a pessoa vai querer de verdade mudar sua forma de se comunicar? E se um dos dois não consegue mudar isso, alguém tem que conseguir. Alguém precisa fazer essa mudança. Porque se os dois tiverem os mesmos problemas de comunicação e ninguém quiser se comunicar, já era. Alguém precisa ter a lógica de parar e se comunicar. Peraí, quais palavras machucam? E evitar essas palavras. Mas o que acontece? Se a pessoa não para de falar palavras que machucam, como que a mulher vai parar de reagir de forma agressiva e ofensiva? Então, assim, observa que na comunicação, o que você fala tem uma repercussão. Mude a sua forma de falar e talvez as consequências mudem também. E aí o cansaço vai embora e a relação se revigora. Mas se não parar para entender quais palavras machucam e respeitar isso e não falar essas palavras, mais haverá frustrações de quem está sendo ferido, mais haverá julgamentos, mais haverá guerras e conflitos e comunicação distorcida e enfim. Então precisa haver comunicação sem julgamentos, sem críticas e sem falar frases, pequenas palavras que desencadeiam gatilhos, que levam a uma tempestade aí, um cansaço terrível. E aí, concorda com isso? Deixa aí nos comentários.